Estava lendo uma história do Tanto Tupiaçu e me lembrei de mais um relato de terror. O cenário, novamente, é o litoral norte de São Paulo, porém no município de Ilhabela. Há anos conheci a história de uma praia que me chamou muito a atenção. Para quem não conhece a região, Ilhabela é uma ilha no litoral norte de São Paulo, com a maior parte do povoamento no lado voltado ao continente, acessível por uma balsa. O restante da ilha é composto por algumas vilas de pescadores, muita mata, cachoeiras e praias, a maioria desertas. No passado, desde o período colonial, ocorreram inúmeros naufrágios na região. Um deles ficou conhecido como Titanic brasileiro, pela magnitude e número de vítimas. Dizem que mais de 1.000 pessoas morreram no desastre. Em plena madrugada e com o barco indo a pique em aproximadamente 5 minutos. Isso foi em 1916. Os antigos da ilha contam que a correnteza levou muitos corpos para uma das praias da ilha. A quantidade era tanta que foram enterrados lá mesmo, e a praia ficou conhecida como Praia da Caveira. Alguns desmentem, dizendo que o nome é mais antigo, mas este relato reforça a fama. Sempre tive muita curiosidade de conhecer e convenci 2 amigos, que chamarei de Pedro e João, para que fôssemos fazer a trilha. Não tínhamos muita informação, mas como adoramos natureza, o desafio seria compensado. Chegamos na cidade numa sexta-feira à tarde. Encontramos uma pousadinha, deixamos nossas coisas e fomos procurar informações no lugar mais indicado, tomando uma cerveja no boteco mais simples, cheio de moradores locais. Perguntamos sobre a trilha para o outro lado da ilha e tentaram nos convencer a ir de barco até a praia de Castelhanos, pois a trilha era muito longa para caminhar. A falta de dinheiro e a sobra de tempo nos fez recusar as ofertas mais turísticas. Até que um senhor se aproximou e disse que no dia seguinte levaria um grupo fechado para o outro lado, e se eles concordassem, poderia nos dar uma carona. Aceitamos, mas insistimos em contribuir, mesmo que simbolicamente. Ele disse que tudo dependeria do grupo aceitar. Combinamos, então, de nos encontrar às 6 da manhã seguinte. Decidimos ir dormir cedo para aproveitar bem o dia e estarmos preparados para o caso de ter de encarar a trilha. Detalhe, não mencionamos qual era o nosso destino final. Acordamos ainda no escuro, engolimos umas bolachas, café fresquinho e partimos para o ponto de encontro. Logo encontramos o seu José e nos juntamos para aguardar o grupo. Conversando com o seu José, contamos que gostaríamos de conhecer a Praia da Caveira, pelas histórias e pela beleza. Seu José arregalou os olhos e disse que não era bom dormir por lá, que o lugar era enfeitiçado, isso nas palavras dele. Aí que me animei a perguntar tudo, mas o mais importante, como chegar. Seu José disse que era muito complicado deixar a gente lá pela quantidade de pedras submersas, mas poderia nos deixar em um ponto e de lá seguiríamos por uma trilha. Ele não iria, de jeito nenhum. Logo chegou o grupo, uma família mineira que concordou de cara com a nossa presença. Eram muito amorosos e nos trataram muito bem. Partimos para o barco já saciando a curiosidade de todos sobre a nossa aventura. O mar estava tranquilo e o nascer do sol era um espetáculo que nos deixou em silêncio por longos minutos. A paisagem era de tirar o fôlego e a ansiedade só aumentava. Logo chegamos à Praia dos Castelhanos,
maravilhosa. Era o destino da família que passaria o dia naquele paraíso. Seu José disse que, se quiséssemos, poderíamos montar acampamento por ali e depois seguir a trilha para a caveira a tempo de voltar antes de escurecer. Agradecemos o conselho, mas decidimos acampar em alguma praia mais tranquila. Seu José reforçou para não dormir na caveira, que poderia ser algo bem assustador. Agradecemos o conselho, a carona e deixamos nossa simbólica contribuição. Combinamos de tomar outra cerveja no retorno. Nos despedimos de todos e seguimos pela trilha tomada pelos borrachudos. A trilha era bem complicada, com muitos trechos íngremes e escorregadios, mas a cada momento a vista é que nos tirava o fôlego. Até que finalmente chegamos ao nosso destino. Que paraíso! Foi a reação geral. Encontramos um canto próximo a um riacho delicioso para montar nosso acampamento. Não se via uma alma nas redondezas, ainda. A praia era realmente deserta. Depois de um revigorante mergulho, montamos o acampamento e comemos nosso atum com bolacha. O cansaço e a brisa me fizeram pegar no sono. Tive sonhos estranhos e acordei no susto. Já estava começando a anoitecer. Tomei mais um banho de mar e rio antes do banho de repelente. Montamos uma fogueira e ficamos batendo papo até tarde, sempre atentos com qualquer ruído diferente. Nada demais. Fomos dormir na mansão de lona que o João tinha trazido. Demorei mais para pegar no sono, graças à siesta, mas novamente o som do mar me embalou. Mais pesadelos. Acordamos no susto de madrugada. Um apito de navio, daqueles que parecem tremer a terra. Rimos bastante até que Pedro comentou que um navio apitaria uma hora dessas. Decidimos sair da barraca para olhar. Impossível. Uma neblina absurda nos rodeava e qualquer sinal de navio seria impossível de ser visto. Começamos a escutar ruídos na mata. Algo caminhava quebrando galhos e folhas. Pedro, já bem assustado, pediu para que voltássemos à barraca. João disse que era melhor ficar fora, pois se fosse alguém, poderia ver que estávamos acordados. Passou um tempo e o ruído se afastou. Imaginamos que seria algum animal passando por ali. Voltamos para a barraca, mas o sono foi embora. Ficamos conversando até que João colocou o dedo nos lábios pedindo silêncio. Claramente se escutava um murmúrio do lado de fora, quase um choro. Senti que caminhavam ao redor do nosso acampamento. João sugeriu sair novamente e eu segurei seu braço. Disse que o que estava lá fora não era do nosso plano. Pedro arregalou os olhos. Atrás de mim se via uma mão tocando a barraca por fora. Os murmúrios aumentaram e sentia-se mais gente caminhando do lado de fora. João pulou e saiu da barraca. Saí junto, já esperando pelo pior. A neblina realmente impossibilitava uma visão superior a 1 metro de distância. Pedro gritou de dentro da barraca: "Quem está aí?" Só se escutavam os murmúrios e as ondas. Pude ver, na parte de trás da barraca, um vulto passando. Gritei para o João: "Ali!" Ele se virou e nada viu. Voltamos para a barraca e Pedro estava rezando. Demos as mãos e rezamos juntos. Escutei gritos ao longe. Sentia o sofrimento que nos cercava. Mais uma vez, a mão tocou a barraca do outro lado. Rezei mais alto e fechei os olhos. Os ruídos aos poucos foram diminuindo. Pedro começou a cantar uma canção religiosa. Quando terminou, ficamos em silêncio.
só se ouvia o mar. Olhamos um para o outro e João esboçou uma risada, dizendo: Que bizarrice foi essa? Pedro, ainda abalado, disse: Deveríamos ter escutado o seu José. Conversamos até o amanhecer, quando finalmente pegamos no sono. Acordei com o João saindo da barraca e dizendo que o dia estava lindo. Nos chamou: Venham ver isso! Saí e ele, na parte de trás da barraca, olhava incrédulo para uma marca de mão no orvalho sobre a lona. Pedro pediu para abortar uma segunda noite naquela praia. Nem houve discussão. Tomamos um banho em silêncio, cada um com seus botões. Logo desarmamos o acampamento e seguimos de volta para a praia dos Castelhanos. Passamos mais 2 dias por lá e só tocamos no assunto quando nos reencontramos com o seu José para tomar a cerveja prometida. Contamos com todos os detalhes e o senhor não se impressionou. Apenas disse: vocês deram muita sorte. Deveriam ter seguido meu conselho. Sei de gente que sofreu muito por lá e nunca voltou ao normal. Deus abençoe essas almas.